Vamos falar sobre a dependência emocional. Como devemos nos libertar. E curiosamente, é algo que muitas vezes até nos convencemos que somos, mas não assumimos que somos. E quando eu falo de dependência emocional, não é apenas de relacionamento amoroso, afetivo, não. A familiar, a de amizade, de tudo. De tudo. Podemos criar essa dependência emocional. Geralmente, o assumir não é uma das principais tarefas ou buscas nossas, porque significa também aí um evidenciar um certo complexo de inferioridade, uma certa fraqueza, não é? Você reconhece, mas não tem força, e isto lhe aborrece, porque em verdade você quer esta libertação, mas você não tem. Porém, o primeiro passo é exatamente o reconhecimento verdadeiro. Esse é o primeiro grande passo. É você, poxa, eu sou dependente emocionalmente daquela pessoa. Primeiro passo, por que você é dependente? É descobrir a fonte desta dependência. Descobrir a fonte. Porque, poxa, é uma pessoa que eu desabafo, no caso uma amiga. É uma pessoa que, sei lá, tem uma ousadia boa. Você que vai saber. Porque uma pessoa que é ótima companhia. Em suma, descubra o motivo. E em cima desse motivo, comece a trabalhar o porquê você se vinculou e porquê você acha que ela é única para aquilo que você elegeu como um processo de dependência. Olha, uma coisa é certa, embora as nossas necessidades pessoais sejam únicas porque são as nossas, mas a satisfação delas podem ter variantes enormes. E que você muitas vezes está apenas concentrada em um único aspecto. E isso deixa você mais emaranhado, mais emaranhada. Existem 3 manifestações de sentimento no dependente, na dependente. 3. Que os estudiosos do comportamento tomam como as principais. A primeira é o medo. Você, em razão da possibilidade do complexo de inferioridade, por alguma das situações que eu propus você a fazer a reflexão, você tem medo. Você tem medo de não encontrar uma pessoa igual naquele aspecto que você elegeu. Então você, poxa, não posso me desassociar, não posso me separar, eu vou achar outra igual como? Miséria, não está sendo bom para você? Claro que você vai achar, mas você encastelou esse medo, muitas vezes estimulado o medo pela pessoa que tem a sua dependência nas mãos, exatamente para gerar um processo obsessivo. Porque é um processo obsessivo entre encarnados, não é? Então eu estimulo em você a preocupação em não me perder. Mais adiante eu vou falar de um sentido inverso, que também há, do dependente para
o de quem depende num processo de manipulação. Porque geralmente essas questões, meus amigos, são mãos de via dupla com uma interferência de cima. O que eu chamo de interferência de cima? Uma ação espiritual. Uma ação espiritual. Que pode, inclusive, gerar um distúrbio de comportamento sério. Eu já contei aqui a vocês, faz muito tempo, que foi uma das... Olha, eu tenho 43 anos de trabalho mediúnico, 41 aqui, mas eu comecei aos 15. E vocês imaginam histórias 1000 que eu já ouvi, de todo tipo, natureza e toda direção. Algumas me marcaram profundamente, como esta que eu vou contar. Um grau de dependência com estímulo de um processo obsessivo. Uma mulher me procurou, porque ela estava começando a se sentir atormentada. Porque o filho único, agora não me ocorre se ela era viúva ou separada, mas era um filho único e ela morava com esse filho. O filho foi crescendo e ela começou a despertar desejo sexual pelo filho. Mas ela veio atormentadíssima falar comigo. Ela me dizia assim: Medrado, você imagine, Medrado, a minha perturbação de eu ficar olhando meu filho, olhando como ele está ficando bonito, e mais do que isso, procurar até vê-lo nu. Gente, aquilo, imagine uma mãe dizer isto, uma mãe assumir isto. E olha, Medrado, o que me está trazendo aqui é porque eu, inclusive, tentei me matar. Ela mostrou o braço que estava ainda envolto, os dois envoltos numa bandagemzinha. Ela estava com a camisa assim de manga comprida, de seda, eu acho que para disfarçar. Ela fez assim, mostrou. Eu tentei, e quem foi que me salvou? Ele chegou em casa, me encontrou na área de serviço. Aí eu conversei com ela a respeito desta fuga, que não seria justo, não sei o quê. E ela disse: olha, Medrado, está se tornando uma coisa tão, que eu mandei ele para a casa de minha irmã. Eu achei aquilo muito forte. E fizemos uma pesquisa espiritual, em um atendimento fraterno, e efetivamente havia um processo obsessivo. Agora vocês vejam de que forma. Numa reencarnação passada, ela era dona de um cabaré e seduziu um rapaz muito jovenzinho, casado, numa família estruturada. E esse jovenzinho se apaixonou perdidamente. E ela se cansou dele, porque queria um outro jovem. Esse rapaz se entregou à bebida e morreu, como se dizia, na sarjeta. Eis que eles reencarnam, e agora ela com a missão de reconduzi-lo. Olha como a misericórdia de Deus é bendita em nos fazer esquecer. Em reconduzi-lo, houve até Pablo fez até uma comparação que soou poética, quando disse: no passado ela trazia o seu seio numa função erótica, agora trouxe para dar o néctar da vida. Eles reencarnaram e caminharam. A mulher dele não reencarnou, ficou. Viu seu marido se acabando no álcool e morrendo na sarjeta, sabendo quem era a criatura, se tomou de ódio e começou a querer encontrar onde ela estava. Encontrou, porque não é fisionomia, é vibração. E aí qual era o dilema desse espírito? Eu quero fazê-la sofrer,
mas sem fazer sofrer quem foi o meu marido. Então o que é que ela imaginou? Eu vou despertar nela a lembrança erótica do meu marido, porque vai ser o maior tormento da vida dela, porque ela agora é mãe. E assim ela trabalhou com flash. Como nos registros do passado dela tinha informação, então começou a se fazer o que nós chamamos de rever, algo parecido ao déjà vu, ou como alguns falam, déjà vu, não é? Reminiscências. Então ela foi superficializando as reminiscências e o espírito se vangloriando pela perturbação. E chegou àquele ponto de, ao vê-la caída, ela na reunião de desobsessão, ela disse: ali foi o máximo da minha vingança, mas eu esperava que ela morresse. Foi orientada, ela se libertou, mas a mãe não passou a ter mais desejo, mas agora perturbada pelo remorso, pela culpa. Aí eu disse: agora o seu problema é uma terapia, é buscar uma ajuda profissional. Então, por isso que eu digo, há a relação aqui, mas o supervisionamento espiritual para o bem ou para o mal. Porque todos nós temos os nossos inimigos do passado. Ou vocês acham que são boas biscas? São não. E vocês são capazes de saber o que vocês são e têm pelo que vocês pensam e desejam. Aquele momento de raiva, aquele momento que você tem ódio no trânsito, você dá para ter uma ideia quem é você. E dá até o medinho, não dá não, na moral? O medo é esse impulsionador desse processo de dependência emocional. Então, abra essa caixa de Pandora da sua alma e vá buscar o porquê do medo. E fique despreocupado. Monstros sairão desta caixa de Pandora, mas a esperança também vai estar lá. Vem a dúvida. A dúvida é o seguinte: poxa, tá tudo bem, mas se eu romper o medo, não é diferente da dúvida. O medo é a certeza, não é? É aquela certeza de que você é inferior e que você não terá uma pessoa igual. O medo é este. A dúvida é: poxa, vai que eu rompo, mas será que vai ser realmente bom para mim? Eu vou me sentir bem com isto? Vai me gerar algum bem-estar? Aí você começa a justificar a razão pela qual você está na relação. Aí você não vê mais assim, não, mas não é só assim não, tá? Tem momentos que é bom também, não. Você tenta começar a se justificar para proteger a sua alma da constatação que você está em uma furada. Aí você tenta se justificar de todas as formas. Esse processo de justificativa das falhas do outro passa muito pelo amor, pelo apego. Então vamos lá. A dúvida é esta. Então vimos o medo, a dúvida: será que eu vou encontrar paz? Será que vai ser realmente bom? E ao lado da dúvida, a insegurança. Agora, essa insegurança não é tanto a insegurança do depois, é uma insegurança no processo. Eu não quero romper de vez, porque vai que não dê certo, eu quero voltar. Então estabelece aquela insegurança do eu não sei se eu vou. É diferente da dúvida, não é? Porque a dúvida é em relação a como
a como você vai ficar. A insegurança é como você vai fazer essa transição. Então isso se estabelece de uma forma muito clara nesse processo de dependência emocional. Agora, interessante que nós sempre achamos o seguinte: poxa, aquela pessoa me enganou, ela não se apresentou como ela era. Aí é que vem a questão da verdade nua e crua, e que muitas vezes é dolorosa. Ela de fato enganou você, ou você fez a leitura errada de como ela era? Será que em nenhum momento ela mostrou a você como ela era? Será que não? Ou você fez a leitura porque era o seu ideal de busca e você trouxe para você, e depois você se jogou e viu que era um estelionato, 171. Aí você já estava envolvido por aqueles motivos que eu reportei no início. Agora existe também, como eu tinha dito, um processo de volta do dependente para quem gera a dependência. O dependente ou a dependente quer se tornar indispensável, claro, porque não quer que aquela pessoa ache que ela vai ser substituída ou é substituível. Então quer se tornar, cerca, geralmente se torna uma pessoa obsessiva, não é? A dependente, não é? Cerca ali o que cria dependência. Olha, eu estou fazendo tudo, vê se alguém vai fazer o que eu faço. Ninguém faz o que eu faço, só eu. É esse o sentimento animador, não é? Então é aquela coisa: se não fosse por mim, você estaria como você está? Né? Então, começa a trabalhar também o que gerou a dependência como um instrumento para manter essa relação, que é uma relação neurótica. Você pode ir procurar até por aí, mas não vai encontrar ninguém igual a mim. Né? São assim palavras ditas. Ou então, eu quero ver alguém lhe amar como eu lhe amo. Duvido que você encontre. Oh, abestalhada, abestalhado. Ninguém substituível. Você não aprendeu isso? Tem formas diferentes de ser e de fazer, formas diferentes, mas insubstituível ninguém é. O outro processo que o dependente faz na direção de quem se depende é se fazer de vítima. Porque olha, não importa a forma, o importante é manter a dependência. Então, no momento que se faz de vítima e se apoia nas questões de saúde, não que não tenha, tem, mas aquilo cresce. Ai, eu sou hipertenso. Ai, poxa, toda vez que você fala assim comigo, eu sinto que meu coração acelera. Ou então sai, olha, tem umas que são ainda mais artistas. Isso é mais de mulher. Homem tem outra forma de se vitimizar. Homem é o seguinte: quando está com a gripe, parece que é uma pneumonia à beira da morte. Não é? Uma pneumonia. E ainda diz que vai morrer. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho, mas aí é porque é exatamente fraco, né? A mulher no processo de dependência, de superdimensionar, ela chega e diz assim: não, eu fui
Eu fui ao médico, eu não gostei, ele ficou com a cara preocupada, eu estou com medo de ser o pior. Ela está com espinha, né, aqui assim. Eu estou com medo de ser uma coisa pior. Mas não se preocupe não, amor, não se preocupe não. Olha, vá trabalhar, desde que eu vou fazer as minhas coisas. E quando ela ainda é mais carregada, aí diante de uma discussão, de alguma coisa assim, aí... Não é nada não se preocupe não, já passou. Agora, se vocês querem ver a morte, se o cara não der a mínima, gente, aí é a morte. É a morte. E vem o terceiro aspecto desse processo de manipulação. Aí vem a chantagem explícita. Coisa do tipo assim: eu não sei. Se você for embora, eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí deixa implícito, né? A pessoa está dizendo que vai se matar, não é? Eu não sei, porque, olha, eu me anulei por você. Não cresci na minha profissão por você. Então minha vida vai perder o sentido. E o cara está olhando. Minha vida vai perder o sentido. E que sentido vai ter? Está dizendo o que o tempo todo? Ó, se você se picar, eu me mato. Aí é a morte da alma. Se ele disser, problema seu. Aí, olha, porque a outra é a morte do corpo. Aí a morte da alma. Se ele sai. Mas geralmente ele não sai. Porque ele vai pensar, olha, vai que a criatura faz isso. Mas chega um momento que até o processo de chantagem perde a força. Perde a força e é desqualificado. Então por isso que é importante, meus amigos, minhas amigas, que esta revolta que você sente, porque o dependente sente uma revolta, porque sabe que é dependente. É uma revolta sentida dentro. Eu falando e tem gente que está assim, muito discretamente, para que quem está do lado não perceba. Assim. E essa revolta vai estar sempre aparecendo. Essa relação vai ser tumultuada, conflituosa, porque o dependente quer se libertar, não pode e fica provocando. Agora interessante o seguinte, nessa relação muitas vezes, o que causa a dependência não sente culpa. Depende da personalidade, pode ser até uma personalidade cínica, com perfil ou traços até de uma psicopatia. O que você seja ou deixa de sentir é um problema seu. Busca até motivo, olha, sabe uma coisa? Eu vou sair, viu? Depois eu volto quando você melhorar, né? Então tem esses escapes, essas fugas. Agora, a nossa mente sempre vai nos trair. Tem aqueles chamados atos falhos, né? Que são palavras e comportamentos. A gente termina tendo uma palavra ou um comportamento. Um dia desse eu estava conversando com uns amigos e dizia, né, a gente tem que sensibilizar nossa alma, né? A gente tem que se tornar mais amorável, né? Temos que ter mais sensibilidade, mais compaixão. Compaixão é estar do lado, ali, acolher, não sei o quê. E aí eu disse, olha,
o ideal é exatamente a gente começar a falar. A gente começar a falar do amor, que quando a gente fala do amor, a gente vai se sensibilizando para ele, ainda que seja difícil, não é? Olha, amar o inimigo, quem é que ama? A gente não está amando a nós mesmos, os nossos, quanto mais o inimigo ou estranho. Mas a gente vai viabilizando isso para enternecer a nossa própria alma, não é? O que gera essa dependência emocional é dura, não. E a depender do seu traço de carência ou de trauma, ainda estimula aquele processo para se sentir no controle da relação, seja ela qual for. Então, em algum momento, as nossas dificuldades vão aparecer, não é? E quando você se liberta, aí você lembra daquela relação abusiva, tóxica, aí dá-se um constrangimento de vergonha. Vocês já tiveram assim vergonha do que vocês fizeram, independentemente de alguma coisa dessa, vergonha do que vocês fizeram assim, quando lembra daquela Ave Maria, aí volta a vergonha? Na moral, eu tenho, não é? Sabe aquela coisa que você não quer lembrar? Então cada um de nós tem, não é? Cada um de nós tem aquela historinha que lembra e sente vergonha, não é? Então você vai sentir vergonha de porque não reagia a essa dependência emocional que você guarda. Eu sei que dizer isso está incomodando você, mas você vai sentir. Porque, meus amigos, a gente, para encerrarmos, a gente precisa de pessoas que venham complementar, não completar, complementar e não completar. Você não precisa de ninguém que venha completar a sua vida é você que constrói. Mas é bom que as pessoas venham e complemente o que você está construindo. Então este é o ideal. E esta é a diferença. E é por isso que nós vamos, ou pelo menos devemos, a cada dia, a cada caminhada, revisitar os nossos conceitos, rever as nossas posições, nos renovarmos em nós mesmos, nas nossas pendências, rompendo, quebrando correntes, buscando um ar de vida, de ideal, de busca, sempre. Não é para sermos melhores do que ninguém, mas é para sermos orgulhosos de nós mesmos. Ter orgulho de nós mesmos, de olhar e falar assim: Zorra, olha, eu vi e venci. Eu vi e venci. Vamos lá? Eu vi e venci. E ter a satisfação. Poxa, é verdade. Cora Coralina, ela diz: procuro suportar todos os dias minha própria personalidade renovada, porque o antigo insiste em se manter, mas está despencando dentro de mim tudo que esteja velho e morto. É forte isso, não é? Está despencando dentro de mim tudo que seja velho e morto. Até essas relações de dependência emocional, abusivas e tóxicas. Pensem nisto.